Salve, que tudo tranquilo? Queria trocar uma ideia aqui com vocês sobre o acontecido na cidade de Itapemirim, agora dia 3, na madrugada do dia 3 para 4 de maio passado, em que o cartório dessa cidade foi incendiado. E consta que 90% de todo o acervo, de todos os documentos que existiam naquele cartório foram perdidos. Pois é. Ah, Rich, mas fica tranquilo. Lá no Family Search tem tudo. Tem tudo o que eles conseguem, né? Porque eles, o Family Search, as pessoas, os coordenadores, eles vão em busca de fazer parcerias com os cartórios, com as igrejas. E segundo um dos coordenadores do Family Search, não vou citar nomes, mas ele falou o seguinte, que eles entraram em contato com os cartórios ali do Espírito Santo, inclusive esse que pegou fogo, já há tempos, e propôs que, de forma gratuita, fossem digitalizados todos os documentos. E qual a resposta que eles tiveram? Não. Você não vai digitalizar esses documentos. Pois é. Ninguém mais vai também agora. É isso que eu fico muito de cara, né? Porque, beleza, vamos imaginar do lado deles ali, do pessoal dos donos do cartório, ou de um padre responsável pela igreja que não disponibiliza, vamos pensar nesses responsáveis que detêm esses arquivos. E quando chega o Family Search, fala assim, olha, eu quero digitalizar esses documentos e eu vou disponibilizar na nossa plataforma, lógico, a gente vai ter um contrato, segundo da forma que você achar melhor, mas a gente disponibiliza tudo. O cara vai assim, não quero isso. Não vou disponibilizar meus documentos para ter um acesso free. Todo mundo pode ter acesso aos meus documentos. Não, eu ganho com isso. Não vou disponibilizar. É um direito dele? Claro que é um direito dele. Assim como diversos outros cartórios, talvez um dos mais emblemáticos que a gente ouve dizer assim, que é o cartório lá de Pelotas. Eu nunca fui pra lá, mas eu já vi várias histórias relacionadas a isso, de que você só tem acesso àquele... Posso estar enganado, me corrijam se for mentira o que eu estiver dizendo, mas as informações que eu tenho é a seguinte, que você só tem acesso àqueles documentos indo presencialmente. Você não pode fazer um pedido e eles enviarem. Não existe outra possibilidade. Eles não disponibilizam o acesso para ser digitalizado os documentos. Ninguém pode ter acesso de outra forma, pedir, vou mandar um e-mail para lá, eles me enviam, eu pago. Não, é somente pessoal. Isso é o que eu sei, posso estar enganado, enfim. Eu não duvido que seja o único que faça isso. Existem diversos outros que possam fazer esse mesmo procedimento. Tá bom, beleza, cada um tem a sua forma de conduzir, beleza. O problema é, os outros não vão digitalizar, tá? Mas eu vou. Então, se eu não vou disponibilizar para outras pessoas digitalizarem, pelo menos eu digitalizo. Porque se pegar fogo, se tiver uma infiltração, como a minha amiga Luísa lá do Familiares, depois vão lá dar uma olhada no perfil dela, ela trabalha também num local onde existem documentos antigos, acervo, diversas coisas, existe infiltração. Ué, mas isso vai estragar os documentos, talvez não agora, talvez daqui a algum tempo. Tá bom, tanto quanto o incêndio. Tudo bem que o incêndio é assim na hora, né? Pegou fogo de ontem para hoje, acabou-se tudo. Vamos lembrar, o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. E aí, a mesma coisa. Quanta coisa se perdeu lá? Vamos lembrar, um tempo atrás, naquele casarão histórico, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. E quantos outros patrimônios, documentos, fotos, acervos são perdidos diariamente por aí porque não se tem um cuidado de preservação com as coisas. Então beleza, o cara do cartório não quer disponibilizar, beleza. Eu sou o dono do mundo. O cara pensa do jeito que ele quiser, beleza, tudo bem. Mas pense nos arquivos. Esse cartório lá de Itapemirim que pegou fogo, sabe quando ele foi criado?
Sabe quando surgiu? Quando são os primeiros documentos desse cartório? Chutei. 1889. Pensa. Eu não tenho relação, eu não tenho familiares nenhum no Espírito Santo. Nada. Eu não tenho ligação alguma com o Espírito Santo. Ué, porque afinal minha família não tem ligação alguma. Eu tô de Santa Catarina, tá bom. Mas tem muita gente que tem. Então, eu não me preocupava. Pegou fogo lá? Tá bom, não tem nada a ver com isso. Não. Você tem muito a ver com isso. A gente tem muito a ver com isso. Porque essa é a nossa forma, do nosso país, infelizmente, de pensar e de preservar a nossa história. Você pode não ter nenhuma conexão com o Espírito Santo. Ou tem conexão com o Espírito Santo, mas não tem com essa cidade. Então, tipo, pegou fogo lá, ufa! Graças a Deus não foi no meu cartório. Tá bom, o teu cartório pode ser o próximo. E se ele não tiver digitalizado esses documentos, lógico, você vai perder os documentos. Putz, perdi os documentos. Pô, mas eu tenho isso arquivado em algum outro lugar de forma digital. Ufa, perdemos o físico, mas a gente tem ainda a memória física, a memória digital desse arquivo. Então a gente conseguiu preservar de alguma forma. Lembra lá também em São Paulo, lá no Museu da Língua Portuguesa? Se a gente for começar aqui a pensar, cada lugar que pegou fogo, quanta coisa se perdeu nessa história. Não é a ideia aqui, mas só para você ir relembrando algumas coisas. Quantas coisas vão se perdendo. E isso é algo que pode ser preservado. Isso é uma folha que pode ser escaneada e pode ser guardada de forma digital. Uma fotografia da mesma forma. Lógico, uma escultura, algo maior, algo que você não possa recriar de outra maneira. Tudo bem, às vezes é uma perda mesmo. Vamos imaginar o crânio da Luísa lá do Museu Nacional, que pegou fogo ali. Então, parte desse crânio se perdeu. Ele não foi recuperado totalmente. Tá bom? Se perdeu, não tem o que fazer, né? Mas o que foi conseguido recuperar, pelo menos. Mas antes de pensar, vamos ver o que é possível recuperar. Não, pense em preservar antes. Vamos dar um passo para trás. Vamos tentar preservar antes que aconteça alguma coisa. Antes que algum acidente possa acontecer. Antes que um atentado, como foi o caso ali, de suspeitos de pessoas que tacaram fogo nesse cartório. Enfim, hoje foi naquele cartório. E amanhã vai ser em qual cartório? Quais documentos vão ter que ser perdidos ainda? Porque a gente não tem essa consciência, infelizmente, coletiva. A gente é muito individual. O meu está bom? Ótimo. O resto do coletivo tá se lascando. Muita gente perdeu os documentos desse cartório. Tá bom, não fui eu mesmo, né? É um problema isso. Esse é um problema na nossa sociedade. Então, isso é uma forma da gente começar a pensar de preservação, mas não preservação individual das minhas coisas, mas uma preservação coletiva, um processo histórico que a gente tem que internalizar para a gente poder avançar. Então, é uma forma só de um desabafo, talvez, mas também queria, sei lá, trocar uma ideia com vocês, ver o que vocês também têm visto rolando por aí, outras situações, outros cartórios que vocês sabem que não rola, não tem acesso. Eu digo cartório, mas vamos pensar em igrejas também, né? Igrejas luteranas, igrejas católicas, qualquer documento que você possa ter acesso, que possa ajudar na sua pesquisa genealógica, mas que por impedimento de determinada situação você não tem acesso, né? Depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre esse processo do Family Search, que é fantástico. Tô bolando um vídeo já para contar a história um pouco do Family Search, sobre isso, sobre todo esse processo, que eu acho que vale muito a pena. Beleza? Grande abraço, se cuidem.